é bom ouvir as críticas, por isso é que nós temos dois ouvidos, não é? O Presidente da República tem dois ouvidos, é para ouvir mais e falar menos. Então, quando o Presidente da República fala, nós temos que ter a capacidade de analisar aquilo que são os discursos do Presidente da República, estudá-lo, porque uma palavra apenas pode trazer muita confusão. O secretário para Comunicação e Marketing da UNITA criticou recentemente o presidente João Lourenço e desafia o homem, neste caso, a apontar projetos sustentáveis do governo boicotado pelo seu partido. A reação deve-se à entrevista cedida pelo chefe de Estado angolano, a TPA, onde acusa a oposição de boicote à sua governação. Dr. Caebo, como é que olha para o posicionamento do secretário de Comunicação e Marketing da UNITA, Evaldo, neste caso, evangelista, que desafia o presidente João Lourenço a mostrar provas de um possível boicote à sua governação? Bom, primeiro é que é um desafio legítimo, na medida em que o Presidente da República, enquanto chefe do Estado angolano e dos angolanos também, nas suas abordagens deve ter alguma contenção, não é? Porque o que sai dos lábios do Presidente da República tem um peso filosófico e político muito profundo e devemos ter cuidado com essas abordagens, sobretudo por conta da erosão do nosso sistema democrático já fragilizado, porque não é bom quando um chefe de Estado, não é, procura de forma subliminar marginalizar, descredibilizar outras entidades partidárias, porque é inglório essa abordagem, porque a UNITA não governa Angola e quem tem os condimentos essenciais para a efetivação de uma determinada política pública é o partido na situação, é o governo sustentado pelo MPLA. Então, os fracassos e as benesses dessas políticas públicas são de inteira responsabilidade, não é, de quem governa. Portanto, é uma abordagem infeliz, inglória do nosso Presidente da República, e eu tenho dito que por vezes o Presidente parece um poço de contradições, não é? Porque não é possível tecer que a UNITA tem boicotado a implementação dos seus programas, de suas políticas públicas, porque a UNITA não tem esse poder. E ainda que tivesse, o Estado aqui, enquanto aparelho administrativo, tem um poder superior à UNITA de poder quebrar com as resistências e fazer com que todos os órgãos, quer públicos ou privados, cumpram as normas institucionais. Portanto, é legítimo a abordagem do representante da UNITA e eu também subscrevo. Seria bom que o Presidente, para não desinformar a população, para não marginalizar e criar uma espécie de erosão da nossa democracia, não é? Desinformando a opinião pública, apontasse mesmo os projetos que foram boicotados, dizer assim, o projeto Água para Todos foi boicotado, por isso é que, desde que surgiu essa promessa, nunca se concretizou. Os materiais didáticos não estão para a escola, não vão parar na escola, estão nos mercados informais, porque a UNITA boicotou. Portanto, o Presidente deve apontar, de facto, para que também nós estejamos esclarecido, porque a maior parte dos países que depois entraram para os grandes totalitarismos começou-se com esses discurso de marginalização, discurso de descredibilização da oposição. E isso é perigoso para a nossa democracia. Portanto, o Presidente foi inglório e infeliz com essa abordagem. Ok, obrigado. Doutor Purifuri, o secretário de Marketing, neste caso o secretário de Comunicação e Marketing da UNITA, Evandro Evangelista, desafia o presidente João Lourenço a apontar projetos sustentáveis do governo boicotado pelo seu partido. A reação deveu-se à entrevista cedida pela televisão pública de Angola, onde o chefe de Estado afirma estar a sofrer boicote por parte da oposição dos seus projetos de governação. E João Lourenço aponta o PIME
e também a nova divisão política administrativa que recentemente foi aprovada. Como é que olha para este pronunciamento do militante da UNITA e também do presidente João Lourenço? Ok, é o seguinte, primeiramente, essa questão do diretor de comunicação e marketing da UNITA desafiar o Presidente da República nestes termos, em primeira instância eu gostaria de saudar os ganhos do Estado de Direito Democrático em Angola. E a Constituição de Angola consagra, no seu artigo 40, a liberdade de expressão. Nós estamos num Estado plural e as pessoas são livres de dizer o que bem entender. Agora, isso é de elogiar, significa dizer que aquilo que é a construção do Estado de Direito Democrático em Angola, volta e meia vai ganhando o seu espaço. E é bom que as pessoas tenham essa liberdade de livremente se expressarem e expressarem o seu pensamento, a sua forma de ver as coisas e apontarem, né, aquilo que são as ideias para que todos nós possamos construir esse Estado de Direito, continuar a construir esse Estado de Direito democrático. Agora, tocando exatamente nessa questão do discurso do Presidente da República, é que o discurso de um Presidente da República, quando o Presidente da República está a falar para a nação, e sobretudo as pessoas e o diretor de comunicação e marketing da UNITA, uma pessoa estudada, uma pessoa muito experiente, ele não pode analisar ou retransmitir o pensamento, a ideia do Presidente da República, assim a grosso modo. Aquilo que o Presidente da República fala, a expressão do Presidente da República, deve ser estudada, compreendida e analisada conforme determinado contexto. E por outro lado, quando se fala de oposição, a UNITA não é o único partido da oposição. A UNITA é apenas o maior partido na oposição. Existem outros partidos na oposição. Então, o Presidente da República fez uma abordagem com relação a determinadas situações que vêm acontecendo. Que é necessário que a gente possa estudar, analisar com bastante inteligência para poder desmiuçar aquilo que é o pensamento, aquilo que são as ideias do Presidente da República. Esse é o meu ponto de vista. Doutor Caebo, o povo é o meu patrão, ou melhor, o meu patrão é o povo. Foram declarações do presidente João Lourenço e alega que a oposição tem estado a travar, neste caso, os projetos de Estado, dá exemplo como o PIM e a nova divisão política administrativa. João Lourenço, quando falava, e apontou mesmo que a UNITA, a oposição, criticou o projeto PIM na altura, criticou a nova divisão político-administrativa e hoje é uma realidade. Como é que encara este pronunciamento do presidente João Lourenço? Bom, primeiro, quanto à questão dos projetos agora elencados, não é? O projeto PIN e o outro projeto, isso é como se tivesse o presidente da República, a nova política administrativa, é como se estivéssemos a abotoar erradamente o primeiro botão da camisa, né? Quando a gente começa a botar o primeiro botão de forma errada, todos os outros ficam errados. A nova divisão política administrativa era como se o presidente tivesse a nos dizer que governar 18 províncias é muito difícil, fica mais fácil governar 21. Portanto, estava fadado ab início ao fracasso. E isso não tem impressões digitais da UNITA. O que a gente consegue vislumbrar é que há uma resistência por parte do governo, não é, do MPLA sobretudo, em ouvir as outras sensibilidades. Nós em África temos um tipo de política do the winner takes all, ou seja, o vencedor fica com tudo. E ao ficar com tudo, as outras opiniões não são tidas nem achadas. É necessário que o partido que nos governa há quase meio século seja um pouquinho mais sensível a outras opiniões. E quando não dá provimento a opiniões de outros atores políticos também, cria-se essa sensação, não é, de que o que tiver a nos criticar está a boicotar-nos. É bom ouvir as críticas, por isso é que nós temos dois ouvidos, não é? O Presidente da República tem dois ouvidos, é para ouvir mais e falar menos. E ouvir mais pressupõe também ouvir os críticos. Todo mundo, não só a UNITA, como também outros membros da sociedade civil, contestaram a pertinência dessa nova divisão política administrativa.
Então o presidente procurou depois convencer-nos que governar 18 províncias é muito difícil, fica mais fácil governar 21 províncias. E o resultado é esse. Nós temos obras do PIN que foram implementadas, cabimentadas há mais de 2 anos atrás e está ali. E agora o presidente vem dizer que a culpa é da UNITA, não é? Isso é o que chamamos a atenção, não é? A erosão do nosso sistema democrático. A erosão do sistema democrático começa com esse tipo de discurso. Primeiro, o presidente começa a governar por via de decretos, contornando os decretos executivos, contornando muitas vezes a Assembleia Nacional. Depois vem esse discurso de marginalização, que é perigoso para a nossa jovem democracia. Portanto, nesse momento, o presidente não tem a quem culpar-se, a não ser a ele mesmo e os seus pares. A impressão que se tem é que o presidente, por vezes, tem sido mal aconselhado. Ou é mal aconselhado, tem péssimos assessórios, ou ele não ouve, ou uma ou outra. Porque o presidente estava a falar com o meu colega, o presidente deve ter alguma contenção a abordar as questões. E deve ter noção de que as suas argumentações são vinculativas, as pessoas ouvem. Tem pessoas que o meu colega falava que devemos interpretar, o que o presidente diz é para ser entendido, porque não é para ser interpretado. Porque ele fala para um número de sensibilidades em termos, por exemplo, classes estudantis, etc. Muito diversificado. É para as pessoas entenderem o mais rápido possível. Porque Angola são várias nações dentro de uma nação. E nós, as pessoas mais entendidas, um pouco mais entendidas em determinadas matérias, devemos ter a responsabilidade de ouvir aquilo que são os desejos do Presidente da República, como Presidente da República, e no nosso caso concreto, como o chefe do Executivo. Quando o chefe do Executivo fala, ele tem uma visão muito mais abrangente, não é? Do que nós, porque ele está ali no topo, ele é o Presidente, ele vê o país a partir de cima. Não significa dizer que a gente não vê. Então, quando o Presidente da República fala, nós temos que ter a capacidade de analisar aquilo que são os discursos do Presidente da República, estudá-lo. Porque uma palavra apenas pode trazer muita confusão no seio da população. E, sobretudo, aquela população mais baixa ali da Angola profunda. Nós temos que ter essa capacidade de interpretar, fazer uma hermenêutica naquilo que o Presidente da República diz e poder desmiuçar e trazer à luz da maioria. Por isso, por exemplo, até pelo caso do secretário para Informação e Marketing da UNITA, deve estar a fazer uma confusão. Ele foi apressado, acredito, em trazer a público esse tipo de desafio. Como é que se desafia um chefe de Estado? Não, mas doutor Coliburi, como é que se desafia um chefe de Estado? Doutor Coliburi, conforme eu dizia, o doutor até fez referência aqui à hermenêutica. Sim, senhora. Nesse momento, se tivermos a falar para pessoas do Balangimbo, do Guimbi, o termo hermenêutica nem será, não é, compreendido. Exato. E por isso é que eu chamo a atenção. O que o presidente diz não é para ser interpretado, não, para ser entendido. Nossa responsabilidade. Então, o presidente, enquanto presidente do Estado... Porque ele não fala só para aquelas pessoas, exatamente. É no geral. No geral. O presidente tem que falar no geral, claro. E para a comunidade internacional também. Exatamente, mas então, no geral... Não pode usar o português muito, ou as frases muito abaixo do nível normal. Por isso é que eu disse, não é uma questão de hermenêutica. Da nossa parte. É uma questão da nossa parte. De entendimento. Sim. Então, o presidente é perigoso, e isso... Tanto os grandes cientistas políticos escreveram como as democracias morrem. E se olhares para as características, a primeira é esta, é a marginalização do outro. A marginalização, porque ouvir o contraditório não é problema. E o presidente deve ter contenção a responder. O presidente não pode responder tudo. Doutor, desculpa, onde é que existe... O presidente não pode responder tudo. Doutor Caibo, onde é que há uma má disposição contra o contraditório? Em Angola existe contraditório a todos os níveis e as pessoas falam o que bem entender. O contraditório parte de quem? Do diretor de comunicação e marketing da UNITA ou de um outro tipo de contraditório que o Dr. Caibo está a se referir? Não, quando eu me refiro ao contraditório é mais no sentido do presidente ter contenção ao falar. O presidente deve ter contenção ao falar, porque ele está a falar para uma comunidade muito vasta. E então, o presidente não pode, doutor, não que pode, o presidente tem o seu estilo. Não, mas é um estilo que deve ser corrigido. Não, mas ele é o estilo dele. O Dr. Caibo tem o seu estilo, repara, eu tenho o meu. O presidente alega, conforme o escrivão disse, que o povo é o seu patrão. Exato. Né? O povo é o seu patrão. Nós sabemos que os patrões têm certas características. Poder de direção, poder disciplinar e etc. Não é? Se o povo é o patrão do João Lourenço, nesse caso ele está
a ser um mau funcionário. Mau funcionário em que sentido? E já respondendo à questão do jornalista, não é? No sentido de que não consegue cumprir com o básico, não é? Do seu patrão. Por exemplo. Não quer dar oportunidade. Por exemplo. Sim. Oportunidade. O doutor, presidente está já no fim do mandato. Pergunta-me se eu termino. Mas ainda não terminou. Vai já terminar. Não, o presidente ainda não terminou Sim, o mandato. mas está já no fim. Mas ainda não terminou, doutor. Se em 7 anos foi incapaz de resolver questões básicas como falta de seringa nos hospitais, falta de agulha. Não, isso é prático. Doutor, isso a gente sai para a rua. Vou já terminar, doutor. Vou já terminar. Se em 7 anos não conseguiu resolver, a vida da população vai degradando-se dia após dia. O número de pessoas que comem os contentores são lastimáveis. Eu estive em Benguela há tempos e o número de crianças que dormem ao relento, o número de crianças a prostituírem-se é assustador. Portanto, se 7 anos não foi capaz, eu não creio que em 2 anos o Presidente da República conseguirá, não é, cumprir com a sua agenda. Sim, doutor, não seria de bom grado nos apegarmos a essa nova visão do Presidente da República de que o povo é o meu patrão? Quer dizer, significa dizer que nem podemos levar tudo para o lado errado das coisas. Claro. Apegar-se nesse novo desafio do Presidente da República, independentemente de ter faltar 2 anos, 3 anos, 1 ano, pode fazer muita coisa. Porque a esperança de um povo só se busca através do trabalho. Claro. É que basta continuar a trabalhar, é onde depositamos a esperança. E quando a gente, por acaso, o Presidente da República aparece em público a dizer de que o meu patrão é povo, isto aqui é uma mais-valia. O próprio povo deve segurar nessa expressão do Presidente da República, a partir dali caminhar com o Presidente da República e dizer: nosso trabalhador, doravante tem que ser assim, doravante devemos fazer assim. O povo tem que pegar nesta oportunidade, porque são palavras do Presidente da República. É aquilo que eu disse aqui ao meu colega do painel, Dr. Caebo, de que as palavras do Presidente da República merecem hermenêutica. As pessoas não entendem muitas vezes. Nós que entendemos, aqueles que entendem de uma perspectiva política e social, devem pegar nos dizeres do Presidente da República, estudá-lo, interpretá-lo e dizer: povo, está aí o vosso momento. Momento do Caebo. Povo angolano. Estás a colocar o Presidente numa dimensão cristalina. Não é verdade. Eu estou a dizer. Não tem essa dimensão. Eu concordo. Concordo. O Presidente tem sido um poço de contradições com esse tipo de argumentações. O nosso Presidente deve se conter. Não responder. A gente vê, por exemplo, quando responde o jornalista, a gente vê a forma... o estilo dele. Não, mas o estilo não pode ser um estilo que prejudica. Mas é o estilo dele. Agora, o doutor conheceu o cidadão João Lourenço só na posição do Presidente da República. Nós acompanhamos como secretário-geral do MPLA, como vice-presidente da Assembleia Nacional. É o estilo dele próprio. Nós temos que conviver com isso. Tem o presidente dos Estados Unidos, tem um estilo próprio. O Bolsonaro tem um estilo próprio. O presidente de Portugal, o Marcelo Rebelo de Sousa, anda aí sem camisa nas ruas do Porto, de Lisboa, na praia. É o estilo dele. Claro. Agora, não vamos querer... Quer dizer, o facto de ele ser presidente, ele é pessoa como nós. Agora, voltando ao assunto, doutor, eu repito, é necessário que nós tenhamos essa capacidade de analisar as coisas. Sobretudo... E no espírito do que o presidente quer dizer. Não, sobretudo... Procurar fazer uma interpretação extensiva. Não, mas o discurso... O presidente da República não discursa só para os angolanos. Sim, mas é um discurso muito desfadado da realidade. Doutor Caebo e doutor Curivores, olhando para para a nova divisão político-administrativa, será que é um ensaio às autarquias, olhando este novo fenômeno que hoje a TVRH fez uma reportagem no município de Hoje ainda, e os municípios alegam que com a nova divisão político-administrativa os bairros estão a ter uma tensão diferente do que era antes. Será que é uma forma de um ensaio às autarquias também? Olha só, caríssimo jornalista, as autarquias sempre tiveram plasmada na Constituição da República de Angola. Significa dizer que, apesar de que há uma tendência das pessoas quererem sempre antecipar os tempos, não é? Mas é de direito, porque ele é constitucional. Mas aquele que governa, o Estado, tem a sua própria forma de encarar aquilo que são os desafios do país. E as autarquias, tarde ou cedo, em Angola, serão implementadas. E não tem como, porque ele é constitucional, está ali, na Constituição da República de Angola, há bastante tempo. Agora, quanto à nova divisão política administrativa, e o meu colega do painel, o Dr. Caebo, alega aqui a questão de que se não conseguiram governar 18 províncias, vão governar 21. Mas, ora bem,
A questão da divisão administrativa, a nova divisão administrativa, tem muito a ver com a aproximação da administração local do Estado aos populares. E nós temos províncias muito vastas, como Mochico, que foi dividida em dois, Mochico e outras tantas províncias também imensas, que é necessário aproximar cada vez mais a administração local às populações. Esse é um dos desafios da nova divisão política administrativa, esse e tantos outros, mas esse é o principal, é o primordial. Imagina só, naquela altura, a administração do Mochico, o governo local do Mochico, o governo provincial do Mochico, tinha dificuldade de percorrer nessa divisão o do leste, que está mais próximo dos populares, e aqueles municípios também que estão ali naquela zona, estarão mais próximos da administração. Agora, eu acredito aqui que muitas vezes as pessoas que criticam determinados posicionamentos, determinada forma de ser e de agir do governo, não têm a capacidade de ver para além daquilo que são os benefícios que podem surgir dali. E estamos agora a ver a movimentação, por exemplo, no Mochico Leste. Era uma zona, era uma zona que praticamente não existiam movimentações. Hoje tem um governo naquela zona, hoje o Presidente da República visitou aquela zona, que na altura nem se imaginava uma delegação que fosse ao Mochico, por exemplo, assim, não abrir piscar de olho, visitar o Cazombo. Mas não é verdade. Mas hoje é possível, e a partir do Cazombo vão surgir outras iniciativas no sentido de que de cada vez mais melhorar as condições de vida dos populares, criar condições de infraestruturas adequadas para a normalização da vida das populações. Eu acredito que a nova divisão administrativa tem muito de positivo. Okay. Dr. Caibo, olhando para a nova divisão política administrativa, hoje o Mochico Leste já é uma realidade e também o Cazombo recebeu o Presidente da República, João Lourenço. Será que esta nova divisão política administrativa é um ensaiar das autarquias? Sim, antes mesmo, o meu colega devia ter coragem de dizer que o Presidente da República não foi capaz de passar uma noite no Cazombo. E se calhar as razões são claras. Não há condições nenhuma, tanto de habitabilidade, tanto de segurança, não há condições humanamente possíveis para uma pessoa viver aí. A tendência é criada, Por isso é que o Presidente da República não conseguiu passar. A tendência é criada, é só para ver esse parente. Agora, a tendência é criada, sim. Concorda comigo? Estamos a criar de era um território ingovernável. Era um território ingovernável antes da nova divisão política administrativa. Não, agora o Presidente da República seria muito mais lacônico em termos exemplar, né? Se passasse lá uma noite e a gente visse lá o jornalista entrevistá-lo de noite. Mas é necessário, doutor? Não era assim parênteses que eu queria abrir, né? Mas as razões são óbvias. Criar as condições. Não, essas condições estão se criadas desde 1975. Por isso é que o presidente não foi capaz de passar lá a noite. Por isso é que não temos a mesma Angola hoje. Respondendo 75 até hoje, não temos a mesma Angola. Muita coisa mudou. Já era de se esperar que o presidente da República passasse a noite com aquele povo. O presidente hoje ontem foi para Roma, se não estou em erro, não é? E lá vai passar a noite nos melhores hotéis. Eu não sei qual é o nosso problema em imitar o que é bom de outros estados, mas essa não é a questão. Não, doutor, começa agora com a nova divisão política administrativa. A tendência mesmo é esta. Aquele asfalto, por exemplo, está em Roma ou está em Lisboa. Sim. Vamos colocar também no Mochico Leste. Não, por isso é que temos que dividir, aproximar as populações, para compreender melhor os desafios. O doutor até me surpreende, é uma pessoa de grande gabarito, mas não podes continuar nesse utopismo. Veja que nos prometeram, por exemplo, a Califórnia, e agora o doutor está a dizer que a estrada que está lá em Roma também teremos aqui. Não, mas é possível, eu vou responder a questão. Não é só utopia, é impossível. O MPLA, nós estamos há quantos anos de governação? Nós estamos. Quilamba foi um desperdício de dinheiro. Hoje por hoje quem vive no Quilamba, não é? Hoje por hoje quem vive no... Não, o Estado, a ideia segundo a qual o Estado deve, o mais importante é resolver o problema do povo, está ultrapassado, doutor. O importante para um governo é criar condições para o povo, ele de per si, resolver os seus problemas. O problema é qual? A habitação.
baixa os materiais de construção e cada um que construa Mas a sua a tendência casa. Agora, é essa, foram doutor. 4,1 mil milhões de dólares investidos ali. Que cada um Mas deve construir a sua casa. eu queria só responder já a questão Não tem que ser os empresários a construírem as casas? Não, empresários. Através de crédito bancário, as pessoas aderirem aos créditos. Exatamente. Porque Não é o Estado a construir casas. Porque lá mesmo, se formos no Calamba, 80% dos que lá residem nem sequer pagam. Mas deviam pagar, doutor. Agora, E o doutor deve fazer um apelo que as pessoas devem pagar. Claro, temos feito isso, mas da o erro não é das manutenção, pessoas, o erro é do Estado, é a dos ineficiência. prédios. Temos que... O Estado, por uma questão mesmo de ineficiência, não pode produzir. O Estado deve preocupar-se com segurança, saúde. Doutor, mas depende da conjuntura, depende da conjuntura de cada Estado. Eu O nosso Estado, o Estado responder. americano, sim. Nós somos angolanos, Sim. nós precisamos evoluir, doutor. Mas Às vezes essa- o Estado tem que ocupar aquela função que seria do privado, num Sim, determinado sim. tempo, O Joseph, para depois poder alavancar. Joseph Kizerbo, um grande pensador africano, dizia que o crescimento de um indivíduo a gente nota pelo bolso, não é? E o desenvolvimento é pela mente. Portanto, nós não podemos ter a perspectiva de que o desenvolvimento do nosso país é pelo betão. Por isso é que, se reparares, mesmo as principais obras que agora estão a se construir, estamos a fugir do tema, não é? São engenheiros expatriados. Nós estamos há 50 anos quase de independência, não é? Mas, hoje por hoje, se a gente visitar os maiores estaleiros de obra, temos engenheiros... Onde é que estão os nossos engenheiros? Onde é que estão os nossos... Portanto, esse discurso vamos deixar... Não, nessa questão eu quero entrar já na questão concordo consigo. Precisamos, de sim, facto, sim. apostar Na na prata de casa. na Prata de pessoa. casa, sim. Na Melhor a pessoa. educação. Ok, Exatamente. exatamente. Ok. Por favor, vamos ouvir o Dr. Caio Moraes. Faz Bom, favor. a questão da nova política de divisão administrativa, e se o doutor Curivori e também o escrivão olhar para a fundamentação, não é? Porque todo documento, toda a política, toda a lei tem um documento que fundamenta a sua razão de ser. E é curioso, mas é uma espécie de copy-paste que está plasmado na divisão política administrativa Luanda Bengo. Quando se separou Luanda Bengo, 2011, salvo o melhor entendimento, o fundamento foi este, foi maior aproximação com a comunidade, realizar maior clareza nas políticas públicas, um conjunto de fundamentos, até do ponto de vista, chega a ser, parece algo que veio dos céus, não é? Que parece que os problemas da população seriam resolvidos. E de lá para cá, a gente se ir para o Bengo, continua numa lástima. Portanto, esta nova política de divisão administrativa, não vai resolver os problemas nenhum. É o que eu disse. Estão a procurar convencer-nos de que governar 18 províncias é muito difícil. Fica mais fácil governar 21 províncias. Isso é um contrassenso. É sim, de facto, uma autarquia... Doutor, não era melhor ver a governação... Doutor, não sou contra. É melhor nós começarmos a ver a governação a partir do município. Claro. E a nossa Constituição já desde 92, não é? Nós temos uma hierarquia administrativa nos termos do artigo 120, a linha D, não é? Onde vai classificando a nossa administração pública, direta, indireita, autônoma, independente e etc. Já estava plasmada a administração local. Não, está, doutor. Está, sim, desde 92, Exato. com fundamento de maior aproximação à população. Exato, e foi reforçado mesmo com a questão das autarquias. Portanto, essa nova política de divisão administrativa não vai resultar, não vai resultar em aproximação. Doutor. Por que eu digo isso? É uma forma... Não está muito distante da autarquia, doutora. Claro, é uma autarquia a modo do MPLA. O MPLA, nós até... Doutor, o MPLA não é que inventou a nova divisão administrativa. Não, isso vem acontecendo em várias regiões do mundo. Não, mas a prática tem sido em Angola apenas. Qual é o estado que volta e meia, você dorme nasce no município do Plambacás, depois já não é município, é distrito, depois... E doutor, também não é bom sermos os pioneiros. Não, mas... Doutor, não podemos ser sempre... na desorganização, doutor. Não, o doutor está a ver a questão de ser pioneiro na desorganização. Também devemos ser os principiantes, pioneiros, o mundo, imitar o nosso modelo de administração. Isso não é bonito, doutor. Estamos a criar sistemas e modelos inimagináveis, que até contrariam todo o senso das doutrinas e etc. Não existe isso. Pode se tornar um paradigma, eu doutor, dou um exemplo. a ser seguido. Vamos mesmo, daqui a pouco, vir para o próximo tema. Permita-me só terminar. Certo, faz favor. Permita-me só terminar. 30 segundos, o que ocorre? Nos Estados favor. Unidos, por conta... Havia um senador chamado Jerry. Esse Jerry não tinha muitos votos em certos estados. Então, ele criou um mapa, chamava-se Gerrymandering, um mapa salamandra. Este mapa
ao ser desenhado no mapa americano, parecia uma figura de uma salamandra. Era um mapa que visava fundamentalmente a dispersão de votos. Ou seja, naqueles estados onde ele tem maior aceitação, ele foi aumentando, por exemplo, o número de assentos parlamentares, o número de votantes. Por exemplo, é o que está a ocorrer no Mochico, que é onde o Cunene e o Mochico Leste, sobretudo, foi onde o MPLA teve maior votos. Fazendo uma divisão, criando duas províncias, automaticamente manipula-se os círculos eleitorais para beneficiar o sistema. Ou seja, é uma forma que o MPLA criou, não só para realizar, efetivar uma autarquia ao seu estilo, mas também foi uma manipulação dos círculos eleitorais. Porque essa manipulação dos círculos eleitorais tem um objetivo. Tem um objetivo. O objetivo é qual? O objetivo, se no Mochico saía cinco deputados, não é, no círculo eleitoral, com a manipulação desse círculo eleitoral sairá 10. Não é? São duas províncias agora. Portanto, é uma técnica, é uma manobra dilatória que o MPLA criou para perpetuar-se no poder, para ter mais votos nesse doutor, como é que consegue fazer essa apresentação em público sobre essa questão? Não, claro, é só analisar. 30 segundos, doutor Podivuri, caso queira rebater o doutor. Não, é só para dizer ao doutor que não podemos fazer aqui essa jogada de tipo perspectivar cenários que não conduzem com a verdade. Porque aqui a essência da nova divisão política administrativa tem os seus pressupostos. E é do conhecimento geral de que o essencial e o pressuposto número um já foi reiterado aqui N vezes, é mesmo de aproximação da administração local. Não, a nível no Mochico não, nem no Cunene. Dos círculos eleitorais. Não é verdade. Para beneficiar o partido que está não é verdade. No poder. Aqui a questão é a aproximação da administração local do Estado às populações. Essa aqui é a premissa maior, da nova divisão política administrativa. E, como disse aqui muito bem, a vida das pessoas, dos populares, começa no município. Então, é nessa perspectiva de que é necessário, sim senhora, aproximar a administração local cada vez mais junto das populações, para melhor compreender aquilo que são os anseios e necessidades das populações. Esse é o desafio, a premissa maior.